Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a minha faculdade de nutrição, que eu tô no segundo ano, então eu vou tirar algumas dúvidas, responder algumas perguntas, enfim. Vou aproveitar também e mostrar pra vocês o meu material escolar, então vamos começar. Então, gente, olha, antes de tudo eu queria falar pra vocês, assim, queria fazer uma atualização do meu último vídeo de nutrição, do meu primeiro vídeo de nutrição que eu fiz só um falando sobre a minha faculdade. Eu quero atualizar porque teve gente que veio falar comigo e falou assim, ai Bia, sobre a aula de anatomia, né, que eu tinha falado horrores da aula de anatomia, que eu não ia conseguir assistir, que eu tinha nojo, que isso, que aquilo e que me dava pavor. Só que acontece, gente, que mudou totalmente, assim, meu conceito em relação à aula de anatomia. Eu comecei a gostar. Infelizmente foi só metade do ano mesmo, porque a faculdade de nutrição, pelo menos da Unital, ela é separada por semestre. Então eu só tive um semestre, só tive 6 meses de anatomia. E por mim eu teria o curso inteiro, porque eu comecei a gostar tanto, gente, eu achei tão legal. E assim, o nojo que eu tinha, que eu chegava em casa e não conseguia comer, já não gostava de carne, né? Daí eu fico vendo morto daquele jeito marrom assim, falei, meu Deus, nunca vou comer. E aí, gente, eu juro pra vocês que começou a mudar. Eu comecei a ver aquilo e comecei até a gostar. Antes eu não conseguia, sabe, ver na televisão quando passava cirurgias, quando passava pessoa abrindo, assim, essas coisas eu não conseguia ver. Só que quando você começa a gostar e entender aquela coisa, você começa a gostar, entendeu? Você começa a falar, nossa, é interessante. E você vê que é o seu corpo, é você, entendeu? Ali dentro você vê como que é. A gente só vê assim bonitinho por fora e dentro é uma coisa horrorosa. E eu comecei a gostar muito, muito mesmo. Eu tô até sentindo falta da aula de anatomia, de tão legal que eu achei, tão interessante. Mas agora, nesse ano, nesse segundo ano, no terceiro semestre, a gente tá tendo aula de fisiologia. É um pouquinho parecido com anatomia, tá? Tem a ver. Então, acho que a gente vai conseguir prosseguir com esse negócio de corpo, de organismo, de dentro, assim, eu acho muito legal. Então, eu vou falar pra vocês. Em relação ao primeiro ano da faculdade, como que foi? O que eu achei do primeiro ano da faculdade de nutrição? Eu gostei muito, mas eu achei que assim, agora no segundo ano, as aulas são muito mais assim, ligadas com a nossa profissão mesmo, de nutrição. Porque a gente tem aula com como que a gente vai poder medir, como que a gente vai poder sabe, atender assim mesmo, fala exatamente o que a gente vai fazer. Eu quero ir na parte clínica, eu quero ter o meu consultório. Então a gente tem assim uma noção muito clara de como que vai ser a gente atendendo o nosso paciente, de como que a gente vai tratar ele, como que a gente vai poder se relacionar com ele, porque tem que ter todo um estudo, tem que ter toda uma preparação, tanto psicológica quanto assim, você tem que ser um bom profissional, né, para você poder conseguir exercer bem a sua profissão. Então, no primeiro ano, eu não fiz o vídeo do segundo semestre. No segundo semestre, gente, deixa eu tentar lembrar que aulas que eu tive, tá? Eu lembro que teve psicologia, que tem tudo a ver com nutrição. Tem gente que pensa que não tem nada a ver, sociologia, essas coisas. E tem tudo a ver. Porque você vai estar tratando, gente, com a sociedade, com o público. Você vai estar tratando, entendeu? Com o seu paciente. Então você tem que ter, assim, uma boa relação com ele. E a psicologia entra exatamente para isso, para ensinar você como que você deve falar, você tem que ter jeito, você não pode simplesmente seu paciente chegar e você xingar ele porque ele comeu errado, porque ele não seguiu a dieta. Não pode ser assim. Você tem que ter uma relação legal, amigável, para ele poder confiar em você. Porque imagina, gente, você vai estar lá receitando uma coisa pra ele, você vai estar indicando alguma coisa, falando como que ele tem que fazer, o que ele deve comer. Imagina se você faz isso de uma forma grosseira, sabe? Uma forma tipo, ou você faz isso ou você vai engordar. Não pode ser assim. Você tem que ser legal, você tem que ser amigo. Ah, olha só, Bia, eu comi uma coisa que eu não deveria. Na nossa dieta eu tava colocando que é pra gente comer, igual a minha professora falou, era pra comer uma amêndoa, uma castanha de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, mas eu comi um saco inteiro. Minha professora falou assim, então calma, você não vai xingar a pessoa por ela ter feito isso. Você vai pegar, ver onde que ela errou, o que tá acontecendo, se ela tá com algum problema emocional, se ela tá com problema, sabe, de nervosismo, de ansiedade. E a gente tem que tratar isso. Então é exatamente assim, esse é o papel do nutricionista. Primeiro de tudo é ser amigo. Então eu tive aula de psicologia, a gente teve aula de histologia, que foi uma matéria não muito agradável, sabe? Porque estuda célula, essas coisas assim que eu não gosto muito. O que mais que eu tive aula? Teve aula de comunicação e marketing.
E a gente só fez um único trabalho na aula de comunicação, que foi que a gente tinha que montar um produto e falar sobre ele, criar um produto nosso, sei lá, um chocolate, qualquer coisa. E a gente tinha que fazer uma embalagem, o rótulo, colocar tudo certinho. Enfim, a gente foi o único trabalhinho que a gente fez em comunicação e marketing. Não tem muito assim. A professora, eu tava conversando com ela, sem ser professora de marketing, ela falou assim que essa matéria é muito importante. Mas eu não vi nada assim que seja tão essencial pra gente poder saber. Eu não achei, realmente eu não achei. Fala sobre a história da comunicação, fala um pouco sobre nutrição, mas sei lá, eu não gostei muito dessa matéria. Achei que não tem muito a ver. O que mais que eu tive, gente? Bioquímica. Bioquímica é uma matéria assim, não é difícil, mas você tem que entender, sabe? E eu, ano passado, não sei se eu falei pra vocês, mas eu não tava muito bem no final do ano passado. E eu peguei DP de Bioquímica. E até por isso, ó, esse vídeo vai ficar longo porque eu tô contando uma história pra vocês, né? E foi por isso, por causa da DP que eu tive que trabalhar e eu quase larguei a faculdade, quase que eu não fiz faculdade esse ano, por causa da DP que eu peguei. Meu pai falou que eu tinha que pagar a DP e que pra isso eu teria que, assim, ele deu tipo como castigo. Para as pessoas devem estar falando, ai Bia, mas trabalhar pra você é castigo? Não é, gente, mas é porque assim, no momento que você não precisa estar trabalhando, que o seu pai simplesmente fala assim, Bianca, estuda, eu quero que você só estude. Então eu tinha uma vida boa, minha mãe gritando no meu vídeo, então eu tinha uma vida boa, gente. E eu comecei a ter que, sabe, eu vi tudo diferente. A partir do momento que eu trabalhei, eu falei, nossa, a vida não é fácil. A gente pensa, tem gente que não dá valor para estudo, tem gente que fica matando aula, tem gente que, sabe, que em vez de estar na sala de aula, tá namorando, tá fazendo coisa errada. E eu, depois que eu passei, depois que eu trabalhei, eu fiquei um mês trabalhando, gente. E assim, o meu trabalho eu fazia tudo. Eu ficava na parte de arrumação, eu ficava no caixa, eu ficava na parte da limpeza, na parte do atendimento. Então, era 1001 utilidades a Bia ali, entendeu? E eu comecei a ver que não é fácil, que a gente tem que se esforçar no que a gente está fazendo. Por exemplo, eu estou estudando agora. Eu nunca voltei com tanta vontade, tanta força de vontade para estudar. Até eu ia dar uma dica para vocês sobre estudo. Eu tô fazendo assim, todo dia eu chego na minha casa. Na verdade, eu chego, falo pro professor assim, professor, eu preciso da matéria, porque na faculdade a maioria das aulas é por slide. Não sei como que é nas escolas hoje em dia, se é na lousa, não sei como que é. Mas na faculdade quase todas as aulas, quer dizer, todas as aulas têm slide. Eu chego pra professora, eu assisto a aula inteirinha. Quando chega no final, que tá toda a sala lá fora, eu chego, converso com ela, eu explico pra professora que eu preciso dos slides, que eu gosto de estudar na hora. Então o que eu faço? Eu chego em casa, abro os slides e passo tudo pro meu caderno. No momento que eu tô lendo os slides e passando pro meu caderno, eu já vou dando uma estudada e entendendo a matéria. E o que eu tô escrevendo e eu não entendi, que eu passei pro caderno e falo, não entendi isso daqui, eu pego e anoto. Pra chegar na próxima aula, semana que vem, eu falar pra professora, não entendi isso. Porque se a gente fica só indo na aula por ir, não estuda, não tira dúvida, não faz nada, chega na hora de estudar, você não vai saber nada. Porque vai ser tanta dúvida na hora da prova, mas é tanta dúvida. Imagina, um mês inteiro você tem aula, hora nenhuma você tira dúvida. Chega no dia da prova, você vai estudar, você vai estar cheia de dúvida, você não vai entender nada. Então eu acho que essa é uma dica pra você estudar. Chega todo dia na sua casa, gente. Eu chego 10, quase 11 horas da noite, porque minha aula acaba 10h40. Eu chego em casa todos os dias, eu sento com o meu computador, meu caderno do lado, aqui onde eu tô mesmo. Eu fico com o meu caderno, passo toda a matéria pro meu caderno e já vou estudando. Se eu tenho tempo, no dia seguinte eu faço já roteiro de estudo, eu faço perguntas. Sabe, eu tô com tanta vontade, assim, de estudar, gente, porque eu nunca passei por isso, sabe, de ter que quase larguei meu estudo por causa que eu peguei uma DP. E eu falei, não é tudo que tá perdido, né? Dá tempo da gente fazer tudo diferente, estudar e ser a primeira da classe. E é isso que eu tô tentando fazer e com certeza eu vou conseguir. Então, voltando ao assunto, gente, que eu nem lembro mais onde que eu tava. Falando da faculdade, né? Então, o primeiro ano é muito gostoso, é muito legal. Só que esse segundo ano eu tô amando. Eu vou falar pra vocês as matérias agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. Qualquer dúvida, gente, qualquer coisa, é só vocês deixarem nos comentários que eu faço outro vídeo explicando tudo certinho, tá bom? Então eu vou falar pra vocês. Vou mostrar meu material, aí eu vou aproveitar e falar as matérias.